E eu sempre achando que estava demorando as promessas chegarem, mas meu pai ele ficou doente, ele ficou 20 anos doente, e a minha mãe cuidando dele. Foi quando ele chegou comigo e disse: minha filha, eu estou prestes para morrer e eu quero que tu te separe, eu quero que tu saia dessa vida, eu quero te ver livre, eu quero te ver em paz. Eu disse: pai, mas o senhor não vai morrer? Isso, vou sim. E a partir daquele dia eu tomei uma decisão, né? Então foi que quando eu falei para Deus, eu disse: Deus, eu não aguento mais. Eu quero ter paz. Eu quero também que Ele tenha paz. Aí eu fui para a igreja, né? E eu me importava com com a opinião de Deus, acima de tudo, né? E aí, nessa pregação, a pastora estava pregando sobre pérolas aos porcos. E ela pregando, pregando, pregando. Depois ela disse assim: mas tem alguém aqui que Deus está dizendo para ti: não adianta. Tu já, tu já jejuou, tu já orou, tu já buscou, tu já clamou, mas essa pessoa não quer. Não jogue mais pérolas aos porcos. E aquilo ali, ninguém entendia, mas eu entendi, né? E eu dizia para Deus: Senhor, eu vou tomar uma decisão e eu só quero saber se o Senhor vai ficar do meu lado. Então, para mim, aquilo foi uma resposta. E aí foi que eu tomei a decisão, saí, deixei tudo para trás. Foi quando a minha vida deu uma reviravolta, né? Foi quando todas aquelas promessas que Deus fazia, e Deus falava, foi acontecendo, viagens, né? O salão ele cresceu sobremaneira, tive 9 funcionárias. Eu comecei a viajar, me especializar, me tornei técnica. Claro que pessoas me ajudaram, mas acima de tudo Deus. E, e devo muito a pessoas, mas Deus ele cumpriu aquilo que ele falou. E numa das vezes que eu estava em São Paulo, né, foi quando tudo começou, a parte ministerial. Eu estava com várias pessoas lá, naquele frio, né, em São Paulo, na Rebrasil, na Beauty Fair. E quando uma mulher passou perto de mim e disse: tá tudo preparado, chegou o tempo da promessa. Deus já preparou tudo. E a menina: vamos, vamos, que essa mulher é louca. Aí eu peguei, parei, né, escutei o que ela falou para mim. Só eu e Deus sabia. Só que eu fiquei angustiada, né? Cheguei, cheguei de São Paulo para Belém, falei para minha nora. Aí ela disse assim: ah, mas muita gente fala isso para ti. E, e assim foi. Intensificou, intensificou esse dito, né? Deus vai começar, Deus tem a obra, Deus começou a falar de várias maneiras e Deus falando. E aí eu comecei a dizer para Deus: Senhor, não, eu não tenho condições, eu sou, eu trabalho, eu sou, eu que dirijo a minha vida no sentido de trabalho, eu ajudo meus netos, e tem várias pessoas que dependem desse trabalho, eu falo baixo, a minha filha está aí, se eu for pregar, vão dizer por que ela não prega para a filha dela. Então, todas as desculpas eu usava para Deus, para dizer que eu não era a pessoa para trabalhar na obra, né? Embora, né, muitas pessoas pediam oração, e no salão sempre tinha oração todos os dias, a gente orava em comum, éramos eram as meninas que trabalhavam comigo, eram clientes que chegavam, queriam oração, e assim foi. Mas mesmo assim ainda não era convertida, né? Existia, precisava de algo mais. E, e nisso eu comecei a sofrer, né? Eu senti as portas se fechando, até que eu tive uma crise que eu achava que era de rinite.
e foi que as minhas vias respiratórias foram afetadas. Doía meu ouvido, a parte do nariz, boca, doía meu pulmão. E aí eu comecei a emagrecer, foi quando eu fui fui para o médico. E o médico fez uns exames lá, fez várias perguntas e disse assim, olha, você tem toda a chance, provavelmente, e quase com certeza, tu estás com um câncer no pulmão. Por causa disso, e daquilo. E aí, e agora tu vai ter que sair do teu trabalho, perguntou onde eu trabalhava, né? Vai sair daí, tu não vai poder mais trabalhar, procura outra coisa para fazer, menos trabalhar com salão, tu não pode mais. E aí eu fiquei só comigo, né? Eu disse, meu Deus, se eu vou falar isso, vai se espalhar, não sei nem o que vai acontecer. E eu comecei a ficar muito preocupada, muito debilitada. E quando eu disse para as meninas, olha, eu não vou continuar, né? Eu não vou mais fazer o contrato de renovação. E elas disseram para mim, né? Não, a gente só vai sair daqui quando tu baixar a porta. E assim a gente ficou lá. Elas trabalhavam um pouco mais. E as portas foram se fechando de uma maneira impressionante. E eu tentava, mas as portas se fechando. E um pastor do lado de onde eu morava, ele disse para mim, olha, Deus já está fechando a porta, vai fechar completamente. E aí foi que eu fiquei extremamente preocupada, né? Fiquei em uma preocupação terrível. Mas uma noite eu disse assim para Deus, Senhor, eu vou morrer mesmo, eu não sei não sei o que vai acontecer. Eis-me aqui, faz o que o Senhor achar melhor. O que o Senhor quiser fazer, o Senhor faz. Foi quando eu tive um sonho, e nesse sonho eu descia para um local, descia mesmo. Nesse local eu via tipo em caverna. Essa foi a segunda vez que eu fui até lá, né? E dessa vez eu disse, meu Deus, eu vim aqui sozinha. Eu estou doente, o Senhor me trouxe para cá doente. Porque a primeira vez eu fui com um anjo, eu não contei essa história, mas eu vou contar. Então eu desci e eu disse, eu estava com tanto medo que eu dizia, Senhor, me faz invisível aqui. Não deixa eles me verem. E foi quando eu vi uma espécie muito grande passar. E ele era musculoso, como se ele tivesse... Na anatomia, tem aquelas fotos que tem aqueles músculos expostos sem a pele. Ele era mais ou menos assim, avermelhado. Então, muitos que eu já vi são diferentes uns dos outros. Mas como a Bíblia diz que podem tomar a forma que eles quiserem. E foi dessa maneira que eu vi. Quando ele passa, ele sente um cheiro, como um cachorro. Sentia um cheiro, e eu como se eu estivesse aqui na frente, né? E ele olhava para um lado, olhava para o outro, e não me via, e eu estava dura. E eu já sabia que eu estava invisível para essa espécie. Daí ele seguiu. E quando eu vi ele passar, sumir, eu já me senti na cama, já voltei para a cama. Eu estava como se estivesse em forma de feto. Aí eu perguntei, Senhor, por que eu vi isso? E o Senhor falou, esse é o Golias que tu vais enfrentar. E aí acordei, fui trabalhar e eu percebi que eu estava sem dor, eu estava sem sequela. Ou seja, naquele dia, Deus me curou. E quando agora, voltando um pouco para trás, que depois que eu comecei a ler a Bíblia, né, que Deus mostrou sobre anjos e anjos decaídos, né, que realmente eles tomam a forma que querem, mas a forma real deles,
acho que, pelo menos as que eu vi, né, são pessoas que, que caem numa fogueira, por exemplo, e sobrevivem, aonde é pedaço de cabelo, aonde a pele é enrugada, tipo, saída de um fogo mesmo, né? As mãos, elas são atrofiadas, assim. Os pés são atrofiados tanto que eles não andam normal, eles ficam pulando, né? Eles ficam fazendo assim. Então, essas experiências, vocês podem dizer, essa mulher é louca. Não tem problema. Eu tive a coragem de vir aqui contar. Isso aconteceu e acontece comigo. Não tenho interesse de derrubar pensamento, ideia, filosofia, religiosidade de ninguém. Eu estou falando uma particularidade. Passei anos da vida relutando para vir falar isso em público, porque muitas pessoas já conhecem essa minha história. Muitas pessoas sabem, tanto de perto quanto de longe, sabem dessa história. Então, eu estou contando aqui para todo mundo que quiser ouvir, né? Inclusive pessoas dizem para mim de uma religião mais assim, deixa eu ver, mais tradicional, por exemplo, diz, olha, eu já aconteceu isso comigo, né? Já aconteceu, já vi, eu já ouvi, já fiz isso, mas eu não tenho coragem de falar. Eu não tenho nem de jeito nenhum eu tenho coragem de falar isso para alguém, vão me chamar de louca. Então, eu creio que muitas pessoas têm muitas experiências, né? Então, longe de mim falar aqui para alguém que não vê ou que vê, dizer que está certo ou errado. Não, essa é a minha história. E eu vou continuar, né? Antecedendo isso, eu falei que eu fui a segunda vez neste lugar. E este lugar, ele é como é debaixo sim da terra, é como uma caverna. E nem é o final, são cadeias, né? São cadeias e essas cadeias são buracos, vários buracos como se fosse como igual quando a gente vê na televisão, né? Muitos buracos. Então, é um cheiro insuportável, tá? Um cheiro de enxofre, cheiro de carniça, cheiros horríveis. E antecedendo isso, uma certa vez eu estava em casa, orando pela minha filha, e eu estava sentada assim, orando por ela. Quando eu vi, entrou um anjo, né? O cheiro de anjo é agradabilíssimo. Cheiro de bebê, roupa passada. Eu não sei, não dá para explicar porque é um perfume além do que a gente pode sentir. É algo maravilhoso. E aí entra o anjo, pega no meu braço aquilo palpável, me levanta da cama e a gente desce numa velocidade muito grande. Eu sentia essa velocidade, eu sentia que eu estava descendo. E foi a primeira vez que eu fui. E quando eu fui, ele soltou do meu, a gente foi no lugar, eu andava naquele lugar palpável, né? Eu sentia a terra, aquela terra, aquele barro amarelo. E, nós entramos em uma caverna. Eram várias, nós entramos em uma. Quando eu entrei, eu vi uma espécie. Essa espécie, ela tinha como se fosse vitiligo. Não tinha pelo, tinha cabelo, tinha olho, boca e tudo, mas não tinha uma formação, né? Era muito parecido. Depois, anos mais tarde, mais à frente, eu fui ver que era muito parecido com de O Senhor dos Anéis, ou alguma coisa assim. Eu não assisto muito filme assim, né? E, inclusive, toda pessoa que faz esses filmes já teve alguma visão. Valmont, eu já perguntei mais ou menos isso. É um que é todo branco, né? Meio sem uma forma humana, exatamente parecido com aquele. Só que ele tinha a coluna alongada e ele estava de cócoras. E quando a gente entra ali,
ele levanta bem lentamente, vira e vem assim na minha direção. Quando ele vem na minha direção, ele fica assim bem pertinho de mim e disse: o teu Deus me autorizou a dizer para ti que quem tu vias era eu. Eu posso me transformar em quem eu quiser da terra. Então, mais na frente, eu vou falar mais ou menos como funciona isso, né? Como Deus me mostrou isso. É uma organização perfeita, aonde os que ficam na caverna, eles direcionam todos os outros que sobem para a terra. Tá. E continuando a nossa história.